Fala, fera! Nos últimos dias eu tive alguns problemas técnicos, problemas de saúde, fiquei muito rouco, não consegui gravar, muita coisa deixou de acontecer como planejado. Mas isso me fez lembrar uma coisa: operar sem contexto é apostar, e viver sem contexto também, hein? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu tenho certeza que muita coisa que nós vamos abordar hoje vai fazer sentido para você e pode contribuir para as suas operações e principalmente para a sua vida. Vem comigo! Hoje começa oficialmente um novo ciclo falando em finanças. Nós temos muitas novidades, muitas coisas a serem incrementadas no nosso modelo de trabalho. E o primeiro tema que eu quero trazer para vocês é justamente o mais negligenciado em todo o mercado. E eu quero te fazer já uma pergunta. Se você já operou acreditando que estava preparado, mas no fundo você estava torcendo. Tu estava ali, cara, preciso que isso dê certo. Se você vivenciou isso, esse vídeo é para você. E eu quero compartilhar com você agora alguns conceitos bem importantes. E eu quero que você se ligue aqui na minha tela e nós vamos juntos entender melhor sobre o que é operar sem contexto, tá? Porque a maioria acha que está operando de fato com alguma perspicácia, com alguma técnica, mas na verdade, na prática, muitas vezes está apenas torcendo. E essa é a grande realidade, tá? Então, pessoal, eu quero que você mais uma vez reflita seriamente sobre essa questão. Você realmente opera ou apenas entra em trades? É fundamental que você tenha essa reflexão para saber onde você está e para onde você está indo do ponto de vista operacional. E nós estamos falando aqui de investidor para investidor, e eu tenho certeza que essas dúvidas pairam também sobre a sua cabeça. Eu quero falar um pouco sobre o erro invisível da maioria, tá bem? O que é esse erro invisível da maioria? Na realidade, a maioria estuda técnica, poucos estudam o cenário como um todo e quase ninguém estuda estatística. Essa é a grande verdade. Medir a estatística na prática não é tão simples, mas também não é esse bicho de sete cabeças todo que muitas vezes é apresentado. Eu quero que você entenda e avalie isso comigo. Você já aprendeu técnica? Você aprendeu técnica de verdade? Botei duas vezes porque eu quero enfatizar isso. Porque existem técnicas e técnicas. Não é redundância. É, na realidade, uma tentativa de expressar a importância de você entender o que é de fato técnica. Se essas técnicas, que não são só os termos, né? Ah, payoff, delta, gama, teta, isso não são termos, são coisas que o gain, o LOI, são jargões de mercado, isso não é técnica, né? Agora, de fato, usar uma estratégia, se você aprende estrutura de payoff, se você aprende o que é grega, né? E alguns aqui em Portugal chamam de grego, né? É um pouquinho diferente aí a forma como nós abordamos até mesmo na literatura do mercado. É importante que você entenda o que você está aprendendo e se você realmente tem percepção sobre o contexto. Porque aprender opções sem aprender contexto é como aprender o xadrez decorando movimentos, mas sem entender a posição. Você não entendeu ainda o que de fato você quer fazer, qual é a tua estratégia principal do jogo. Você simplesmente movimenta os peões, porque você aprendeu os movimentos que precisam ser realizados. O cavalo anda tantas casas, a rainha pode se movimentar de tal maneira, mas você ainda não tem um conceito do contexto, todo o contexto daquele desafio para você ter realmente vitória, tá? Com relação a operar sem contexto,
é importante também que a gente entenda o que quer dizer isso. O que eu quero dizer como operar sem contexto? É entrar porque rompeu, simplesmente, operar call porque está forte, operar put, vendendo put porque está sempre voltando naquele preço, você eventualmente quer lá adquirir aquele ativo, você fica naquela estratégia, não vou chamar de básica, né? Porque na realidade é aquela coisa. Eu já vi muita gente se arrebentar no mercado porque vou vender put, se o mercado cair, eu vou comprar essas ações, tenho interesse em carregar e vou levar isso para frente, depois eu vou vai se valorizar, eu vou obter meu lucro, mas muitas vezes isso não acontece, né? Você sabe que você só por ter interesse em eventual prêmio, você vai vender aquele put e nem sempre você vai conseguir receber o retorno que espera. Muitas vezes vai entrar num prejuízo complicado, porque você vai assumir um ativo que você não quer, no momento que você não quer, ou que ele está realmente muito ruim de negociação, perde-se liquidez, perde-se disposição para continuar eventualmente aquela operação, começa de fato ligar a sirene do sócio torcedor, né? Como gosto de brincar, você começa a sair da função ou da tua plena convicção de operador do mercado e se torna um simples torcedor querendo que o ativo volte para aquele preço que eventualmente você havia planejado que ele deveria estar, tá? Então, entrar porque viu um rompimento, comprar call porque o papel está forte, vender put porque nunca cai tanto que vai chegar nesse ponto e de repente vai chega, e operar baseado no feeling simplesmente. Geralmente isso são características de quem aposta, tá? Isso é a aposta com vocabulário técnico. Como você conhece, como eu falei no início do vídeo, algumas técnicas ou o nome de algumas técnicas, de algumas funções, de algumas variáveis do mercado de opções e trata isso como se fosse de fato o cerne da questão, como se só isso importasse, né? E ignorando completamente todo o contexto. Contexto não é opinião. Lembre-se disso, tá? Sem contexto estatístico, estrutural e direcional, qualquer operação é apenas uma aposta com vocabulário técnico. Se você não tiver o contexto estatístico, estrutural e direcional, você vai tratar qualquer operação, evidentemente, como se fosse a sua galinha dos ovos do ouro, mas na realidade, que tudo que nós podemos perceber, e eu ao longo desses anos ensinando centenas de pessoas a operar no mercado, eu vejo que não passa de verdadeiras apostas, né? Então, o contexto não é opinião, contexto é estrutura, tá certo? E eu quero falar um pouquinho sobre contexto estatístico, e eu espero que você esteja se situando. Se você ainda está não entendendo muito bem sobre o que eu estou falando, é porque talvez você ainda esteja num nível muito iniciante, muito básico do mercado de opções. E não há problema nenhum, porque aqui eu estou para ajudar tanto do básico até o avançado. Eu quero que você percorra toda essa jornada de evolução do conhecimento e eu quero continuar ajudando você nesse progresso. Então, se ainda está difícil de compreender, volta lá no início da tua caminhada, da tua jornada, dos teus estudos e consome aqueles conteúdos mais básicos, o que é put, o que é call, o que é trava, aquelas coisinhas mais básicas que strike, para que isso é importante, pessoal. Não pode ser ignorado de forma nenhuma. Eu estou falando mais básico no sentido de, sabe, de menosprezar, pelo contrário, esse conteúdo é extremamente importante para que você tenha a base para chegar num patamar mais avançado, tá? Agora eu quero principalmente nesse momento falar com você que já opera, que boa parte do pessoal que aqui está, eu tenho certeza que já faz operações, já me acompanha, já conhece a dinâmica do mercado ainda aqui de forma introdutória e para você eu quero falar realmente de contexto estatístico. O que seria isso? Frequência histórica, probabilidade real, comportamento da volatilidade, a expectativa matemática. Isso são dados que nós devemos conhecer, e é claro que não quero que você seja aqui um estatístico, alguém especialista em matemática, não. Mas é importante que se você realmente está escolhendo operar opções como um estilo de vida,
que é o que nós fazemos aqui na nossa comunidade, é operar opções genuinamente, trabalhar efetivamente o mercado de derivativos como o core business, o principal elemento da nossa estrutura de investimento. É importante que você tenha pelo menos noções desse contexto estatístico, porque é fundamental para te indicar os momentos de entrada, de saída e exatamente qual é o tamanho do risco que você pode efetivamente assumir, tá? Contexto estrutural, outro ponto fundamental que eu quero falar com vocês. Isso abrange a questão da tendência primária, da região do preço, a assimetria operacional, a relação do risco-retorno, se é válido entrar nessa posição ou se não é, qual é o melhor momento, se a tendência que está predisposta, que está aparente, que está explícita para a gente, de fato faz sentido com o histórico do ativo e com o momento geopolítico, financeiro, econômico atual, porque o preço, de fato, não é o ponto. O preço é a posição, tá? É onde você vai trabalhar a tua mente em relação à movimentação do ativo e entender se esse ativo eventualmente ele está numa boa região realmente para negócio ou não, tá bem? O contexto operacional não é menos importante, ele é realmente muito importante. Trata das seguintes questões: estratégia compatível com o cenário, como aqui está. Nós falamos também de gestão adequada, expectativa coerente e tamanho de posição ajustado. Então, eu tenho um contexto estatístico, um contexto que é o contexto que nós falamos agora aqui, pessoal, estrutural, tá tudo aqui, tá bem? Para você não se perder. Estrutural, e agora nós estamos falando do contexto operacional. Contexto operacional é o que fecha a questão no sentido de você já determinou que estatisticamente uma operação é viável e positiva, você já compreendeu que estruturalmente faz sentido, então você precisa de um contexto operacional. Espera aí, eu preciso saber qual estratégia usar, de que forma usar, por quanto tempo usar. É basicamente isso que você precisa entender do ponto de vista de contexto operacional, tá bem? Porque a estratégia errada, no cenário certo, ainda assim dá prejuízo. É importante que a gente leve isso em consideração. Agora, guarda uma chave aí com você. Eu vou falar uma coisa que eu espero que você, inclusive, anote e deixe marcado em algum lugar, porque eu acho que, para mim, quando eu entendi esse aspecto do contexto operacional, foi isso que eu deixei bem grifado nas minhas anotações aqui. Anota aí. Técnica sem contexto é ilusão de controle. E aí diz para mim aqui nos comentários se você concorda com essa afirmação. Vou repetir. Técnica sem contexto é ilusão de controle. Ou seja, você acha que você está controlando tudo. Mas se você só usar a técnica e não usar corretamente o contexto, você simplesmente está iludido que você tem o controle. Você não tem o controle de absolutamente nada, tá bem? E agora eu quero que vocês, nesse momento, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Nós tivemos 3 anos de operações públicas com o reality 100 milhão, 3 anos de dados que nos mostram as melhores operações tinham o cenário alinhado, as operações que foram com os piores resultados, né? Elas foram feitas sem contexto claro. A diferença não foi sorte também, foi leitura. E o mais incrível do reality 100 milhão, que eu acho que você acompanhou, se não acompanhou, tem aqui 3 anos de conteúdo no meu canal gratuito ali, você entra ali e vê todas as operações que eu fiz, entrada, saída, eu demonstrei isso na prática, não foram recomendações de investimento, eu não falei no sentido de sinal de call, para que você pudesse copiar a estratégia, não. Todo momento eu falava, é educacional, é um laboratório prático pessoal, eu estou colocando a minha expertise aqui em prática, em prova, para que vocês possam ver. Fiz várias operações e, inclusive, na quinta-feira agora, próxima, às 18 horas na hora de Brasília, eu quero que você esteja aqui presente no meu canal,
porque eu vou trazer esses números à tona. Eu vou fazer uma auditoria desse reality desses últimos 3 anos, na verdade foram 4, mas o 4º ano eu tive problemas pessoais e tive realmente muito menos operações, então esse eu estou desconsiderando, mas eu vou mostrar para vocês como a gente transformou, ou no caso eu, nas minhas operações, R$ 100 mensais em mais de R$ 60 mil em 3 anos. E não falo isso pelo resultado, mas para você ter ideia, a dimensão do tamanho do projeto e de como nós podemos ter elementos com esse projeto para poder basear todo esse novo ciclo operacional e didático da nossa comunidade, tá? O mercado, pessoal, não pune quem erra. O mercado, ele pune quem insiste em operar sem estrutura. Eu acompanho muitos alunos e é engraçado que eu também já fui um deles, no sentido de ser aluno, de aprender e de ser o aprendiz e de pensar assim, o que todo mundo costuma pensar no início: o mercado está contra mim. Se eu compro Petro, o mercado vende Petro. Se eu vendo Vale, o mercado compra Vale. Parece que só eu entrar que a posição contrária se estabelece e eu perco dinheiro. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos abordando aqui nesse vídeo. Contexto, em operar sem contexto é apostar, porque no início nós muito mais apostamos do que efetivamente operamos, tá certo? E o que isso resolve, pessoal? Ou o que resolve isso? É método. A única resposta que eu posso te dar sobre a resolução desse problema de você operar sem contexto, você passar a operar com contexto e efetivamente ter uma leitura adequada das suas operações, é através do método, né? E fera, o que eu chamo de método fera, que você me ouve falar muitas vezes aqui, é uma estrutura de leitura e também um estilo de vida. É algo que a gente leva para a nossa vida, muitas lições que nós aprendemos no mercado e também colocamos no mercado muitas lições que aprendemos na vida, né? E o que eu ensino dentro da comunidade não é uma estratégia mágica também, é uma estratégia de leitura. Como você vai fazer uma boa leitura e contextualizar as suas operações, mais do que isso, contextualizar a tua carteira de acordo com os teus objetivos. Eu preciso que você entenda fera como uma estrutura mental, para que você possa aproveitar ao máximo o nosso conteúdo aqui, tá? E ao longo desse ciclo, eu vou destrinchar isso com vocês. Eu vou mostrar como vocês podem colocar em prática isso e como que esse método pode realmente auxiliar muito a sua jornada, tá? Se você quer, então, parar de torcer e começar a operar com maturidade, eu peço para você acompanhar esse ciclo de novos conteúdos e nova abordagem educacional. Eu quero te convidar para quinta-feira estar aqui comigo para auditoria aberta com dados reais, tá? Todos os dados absolutamente reais, e a prova disso são os vídeos que estão aqui ainda no meu canal, mostrando várias das operações realizadas ao vivo, entradas, saídas e tudo mais. Isso aqui foi feito e construído absolutamente ao vivo, com exposição pública, dentro da nossa comunidade. Tem várias testemunhas oculares dessas operações e você pode conhecer o resultado dela e todos os seus detalhes na quinta-feira, às 18 horas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que esse bate-papo de hoje tenha aberto os seus olhos para aquilo que você pode e deve realmente melhorar acerca do teu contexto operacional, e eu te espero na próxima quinta, nesse mesmo canal. Deixe seu like, se inscreve no canal e até quinta. Um grande abraço, fique com Deus e vamos para cima!